Primeira questão aqui, eu estava explicando para o pessoal que dinâmica de debate é um pouco complicado por conta do tempo de gerir e todo mundo poder participar um pouquinho. Então eu pensei que é melhor, mais inteligente, a gente aproveitar o tempo com algumas dinâmicas para que todo mundo possa participar e dar o seu pitaco. Então, até para todo, eu sei que nem todo mundo se conhece, então precisa também ver que deu uma confraternização para também não ficar algo pesado, né? Muitas vezes a gente pode acabar tendo alguma divergência ou outra e aí já juntar todo mundo para brigar não dá certo, né? Então, ó, eu tenho aqui alguns palitinhos. Deixa eu só separar a quantidade que eu preciso. Aqui. Seguinte, tem verdes e amarelos. Hoje, para quem não sabe, foi o dia de, vamos dizer assim, de fato a independência, porque no dia 2 de setembro de 1822 é quando chega as cartas das Cortes de Lisboa impondo a volta de Dom Pedro I, ainda Pedro de Alcântara, príncipe regente, e exigindo o retrocesso institucional do Brasil e a reimposição de uma dinâmica colonial. Então, hoje é o dia que a Leopoldina recebe essa carta e fala: vão dormir, vamos ficar entre nós mesmos. Então, teoricamente, contratualmente falando, na caneta, foi o dia da independência do Brasil, hoje, dia 2 de setembro. De fato, né, foi proclamado e a voz da autoridade, que era o símbolo do país, que era o príncipe regente, foi só no dia 7. Mas é uma data simbólica também. Então a gente está com palitinhos de duas cores aqui, verde e amarelo, porque o verde e amarelo significa também as cores da nossa bandeira. O verde da Casa de Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo da Casa de Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina. Então, até como uma forma de a gente rememorar os dias de hoje, quem tirar o palitinho verde vai ser do time de Bragança. Quem tirar o palitinho amarelo, Casa de Habsburgo. Inclusive, eu vou até dar um embleminha para vocês, de acordo com a casa que vocês tirarem, que é só para vocês saberem como é o brasão de armas de cada casa. Escolha um palitinho, aponta que eu tinha que ser o Primeira dinâmica que eu vou pedir para vocês, antes de debate propriamente dito, eu quero que vocês façam duas filas aqui do time. Uma fila de Habsburgo e outra fila de Bragança. O amarelinho. É aqui, Habsburgo. Vai cá. Vai dar pra cá. Mas como eu sou gentil, as damas Ah, pode ficar, né? Você que sorteou primeiro? Não, mas aí Ó, tira ímpar par vocês dois aí. Par? Ímpar par. Ah, tá. Certo? Isso aí? Calma aí, tem que falar já? 1, 2, 3, já. Então, ganhou. Você quer ir primeiro ou quer que ele vá primeiro? É uma questão de perguntas e respostas. São 30 questões. Ah, deixa ele primeiro, cara. Já vem que ele é. Ó, Covardia! Só pra deixar claro que a minha memória é igual a da Bori. Procurando mesmo. Por extenso ou múltipla escolha? De xizinho? Ah, pronto. é uma pergunta. Não tem que. Bate pronto. Bate pronto. Medicina Ó. e psicologia. São 30 questões. Se você não souber, vai pra ele. Se nenhum dos dois souber, aí eu dou a resposta. Então pode ser que um possa roubar ainda a questão do outro. Ah, tá, entendi. Então, é pra ele começar? Porque ele começar seria errado, eu sei que não resposta também. Já sabe o que não é. Vamos lá. Em que ano Nossa Senhora foi proclamada padroeira do Brasil? Ah, você tá. Essa era eu confesso que eu comecei com a mais maldosa. Só pra Eu ser. percebi. Vou deixar pra ele. 1937. E, bom, quer tentar mais um chute? Ele falou 1937? É. 1939. Negativo. Foi em 1930. Foi logo após a Revolução. Eu sei que era do Estado Novo. Ó, agora vocês dois vão para trás e dão a próxima questão para os outros dois competidores. Então agora começa aqui. Tá. Em que ano foi fundada São Vicente? Putz. Não? Que ano? Peraí, calma aí, eu vou chutar. 1900. Não, 1888. Não, foi longe. Chuta?
Vou chutar perto do descobrimento, 1502. Não. Última. 1650. Foi a primeira capitania do Brasil, foi 1532. É, Essa você 1500 sabia, alguma coisa, né? né? Ela passou mais perto. Vai pro final da fila. Comunidade, sei lá. Agora aqui. Ah, meu pai. Quem é reconhecido como patriarca da independência? Dom Pedro? Não sei. Porra, cara. Ai, como que é o nome dele? Ó, agora chegou. A Bonnie Olha, chegou. vai. Opa. Oi, bom. Para os malvados. Hã? Bonifácio. Acertou. Eu preciso marcar. Você não, a Bonnie chegou. Começa de novo. Vai. Vamos lá. Agora começa aqui, né? Vai, manda. Vamos lá. As duas. Essa aqui eu acho que você vai saber. Em que ano foi criada a CLT? Eu sei que foi criado, por isso que eu Você não é carteira assinada agora? 34. Hã? 34. Errou. Eu sei porque foi criado nesse ano, vou chutar. 42. Última chance. 37. Não. Foi em 43. Você passou. No final, eu não sei não. Vamos lá. Eu comecei aqui. Agora aqui. Vamos lá. Essa aqui talvez seja fácil. Talvez seja nome de novela, música. Qual o nome do primeiro governante do Brasil? Nome de cidade? Você está na pergunta anterior ainda. Martim Afonso foi fundador de São Paulo, São Vicente. É, governador. Vem? Nem de Sá? Não. Mas passou perto. Não sei, eu posso ter. Tem nenhum? Chuta aí o nome que você, sei lá, ouvia nas músicas da TV Cultura. Eu falou o que ela falou, mas não me veio. Não sei. Resistência? Quer dar mais um chute? Eu só lembrava desses dois, Martim Afonso e realmente saquei outro, não lembro. Terceiro militar. Tudo bem, era o Tomé de Souza, o primeiro governante do Brasil. Agora, Taranex, em que ano Vargas tá gravando? Churrascou, porque não pode falar a palavra no YouTube. Arrasta pra cima. Quanto que ele foi de arrasta pra Tinha cima? link na bio. Tinha Monarch Talks. Tá zero, velho. Eu não sei nem. 856. Errado? Chuta? Já acertou. Não. Ela acertou. Todos que eu sabia que o Thiago perguntou. Calma aí, como que eu vou? Fala o ano aí. 1830. Não, ele não tinha nascido ainda. Né? Depois de 37. Depois de Tava 37. quente ou frio? Começando a dizer. Tava quente. Ah, vale dica, meu! Nem falou. Isso eu não falei. Quem não chora não mama. 1862. 37 pra frente. 1962? É. Errado. Foi mil. Nossa, eu tô dando as respostas, mas enfim. 1954. Ele ganha as 37 eleições. pra frente, por causa depois de Ele volta ao poder em 50 pelo voto e tinha 5 anos o mandato naquela época. Ele estava já no penúltimo ano. E agora começa ele. Vamos lá. Em que ano foi promulgado o AI-5? Você tá de brincas. Depois de 64, pra qual? 67, 1967? Não. 1968. Ponto. 1 a 1 agora, hein? Eu sabia que nasce não. Parabéns. Diariamente. Valeu, meu ponto, porque eu não vou Bora. conseguir ponto pra nós, não. Agora é aqui que começa. Em que ano começou a Guerra do Paraguai? Putz, isso aí eu lembrava. Peraí.
Putz, pior que eu. As horas de Pior que eu história. lembrava, não, eu Não lembrava. vale soprar pro time, hein? Ah, isso daí eu lembrava, mas deu branco agora. Eu sei. Todos que eu sei não tem Se eu vou falar, eu não preciso dar nada, né, cara? Eu não lembro desse. Você quer que eu Não, fale? vem cá, vem cá. É que eu preciso de números pares, porque tem premiações hoje. Nossa, que chiquete. Aí você faz a próxima. Ó, vai ser muito Não é resposta não, Vai mas ser muito constrangedor que eu falar, mas eu vou chutar porque eu não lembro. 1850. Não? Sei lá, 854. Não. Um foi de mais, o outro. Não, os dois foram de menos. 1935. Você foi na contramão da minha dica, mas não. Foi 1864. Quase, não, eu falei 1850. No centenário da guerra, a gente tinha de cada Eu sabia que era entre 1850 e 1900 e pouco. Agora começa na Você ilha. vê que é entre o ano 0 e o ano 1. Como se deu a Revolução Constitucionalista? Meu O ano. pai. O ano eu sei. Meu avô. Não sei. Próximo. Chuta, chuta. Eu não sei. 1914. Não. Não. 1932. Isso. Bom, Você já Meu avô tem essa paciência. Eu não sei, eu não. Fazer a próxima que vai realizar. Tinha, Pode ele ser? já faleceu. Pra história eu sou péssimo. Agora começa aqui. Eu. Tá. Pra história eu sou péssimo. Qual era o nome do primeiro líder dos jesuítas no Brasil? Foi falado isso, não. Tá, eu sei. Quem vem nas reuniões está na Ah, vontade. eu sei, eu acho que eu sei, eu esse daí eu sei. Eu ia falar outra parte. Pô, eu sei, só que eu esqueci. Vergonhoso, né, pai? Não, essa resposta ainda. Ah, essa daí eu sei. Mano, eu esqueci. E eu fiz a palestra com ele. Não com ele, mas com o outro. Que tava junto. Tá, passa pra ele. Vou lembrar o nome dos cor. Errou! Não é José de Anchieta. Eu sei que não é esse. O Tava líder com dos ele. jesuítas? Não fala. Manuel de Nobre. Ah! É que tava na cabeça, eu todo dia, só que eu todo dia anos depois. Certo. Agora. 3-1, velho. Na hora de entregar o livro. Quatro, não. Vai dar Calma aqui, agora é Esse pauzinho foi Agora bacana. começa aqui. Em que ano foi instituído o Estado Novo? 34? Não. Vinícius? Ahn, 1915? Nossa senhora. Eu sei, 1930. Não é? Não, 30 é a Revolução. O Estado Novo foi instituído em? 37. Exatamente. Ó, eu vou, para não ficar sempre as mesmas, eu vou inverter. Eu vou começar de novo aqui para quem está sempre você respondendo em segundo. Aí a próxima vez que você for vir, você vai responder em primeiro. Não, tá alternando sempre, Thiago. Não tá alternando, não. Toda Mas vez eu fui que... primeiro agora. Depois passa pra ele. Tá Não, no ele- ímpar. Thiago, tá ele sempre errou, alternando. errou. É, aquela Tá hora sempre alternando, já. já. Tá alternando? Tá, mas tá cada um ímpar. Eu estava jurando que não. Quer mais uma? Matemática, 12. Thiago, vai Qual fazer. é? Ó, atenção. É bom então. É pra lá, é os assim que começa. Qual o rei que instalou o governo geral? Qual rei? Portugal. É o rei? Se você não souber dessa, eu vou te jogar pela janela. Já sei que pode jogar já. Já joga. Às vezes na vida a gente tem que ser grosseiro. Pode jogar, que eu vou direito. Chuta aí o Dom nome. Miguel? Não. Não faço ideia. Pode jogar. Pode jogar. Fala o nome. Português tem poucos nomes. Ai, meu pai. Meu cara, eu sou muito com nome. Nome, data. Nomes genéricos. Antônio.
Não, para de chutar, tá feio. Quer o último? Não? Então vá pro fim. É Dom João III. Se passou Dom João, a gente aceita já. Mas é fala pra ele, eu acho assim que a gente tá precisando fazer uma pós em história, todos nós. Por favor, eu aqui. Eu esqueci muito de história. Eu também. É ele primeiro. Vocês andam estudando com os livros do MEC, vocês andam assistindo a Bom, Eu sou mais Vocês estão assistindo o Globo, lendo o livro do MEC, né? E vocês estão acessando o UOL e o G1, que eu sei. Só entendo de psicologia. Eu vou fazer né? denúncias gravíssimas para o Ministério da Coerência. Que aí no Brasil não tem nenhuma. Em que ano Dom Pedro abdicou do trono? Ah, você tá fácil. Você tá de sacanagem que ela não dá aí, primeiro. Não, você primeiro. É você. Você vai acertar. Fácil. 1930. 1930. Não, 1830. Não. Último chute. 1832. Nossa, vocês namoram a resposta. 1831. Tava ali. É juntar nossos sujeitos da média, tá certo. Se somar e dividir por Dois, dá uma média. Quando foi o impeachment de Fernando Collor? Eu sei. Ah, eu sei que era 1965? Não, definitivamente não. 94? Não. Ele Último entrou em chute. Ah, tá mais recente, na verdade, tá bem mais recente. 1985? Não, gente. Mas depois de 90, ele entrou em 90. É verdade, 93, Não, sim, então. 93, Ele 93. caiu em 92. Ah, quase. O Itamar tem quase 2 aninhos ali pra cumprir. É verdade, nossa, tô Eu já tenho o viajando, último que ano. legal. Momento cultura inútil. Vocês já viram uma entrevista no YouTube que é a autoestima do caramba que o Collor tem, que ele fala: todo mundo tem inveja de mim porque eu sou muito lindo. Vocês já viram essa entrevista? Ele fala que toda do perseguição, Brasil. acusação de corrupção, tudo, não importa. Ele fala assim: todo mundo sabe que eu fui politicamente perseguido, porque eu fui presidente mais bonito desse país. As pessoas têm inveja. Autoestima é tudo, né? Não, gente, autoestima é tudo. Não é Com só certeza. ele não se achar que eu queria ter uma autoestima dessa. Sofrer um impeachment e falar que o problema é ser gatinho. O problema é ser gatinho. Administrar o país a gente vê depois. Mas isso aí é problema no Brasil, infelizmente. Eu não duvido dessas Pô, coisas. você já viu aquele vídeo maravilhoso? Essa aí foi uma pérola que eu acho que vai ficar marcada no Bolsonaro, que foi a vez que ele vai fazer um depoimento. Muito bom dia a todos, menos para a primeira dama, que eu já dei bom dia. Não, ele foi o presidente tio do pavê. Ele foi o tio do pavê, totalmente. Totalmente. Tanto quando o Dom Bertrand foi encontrar ele para receber aquela medalha, eu fiquei rezando para ele não fazer tela do padeiro. Porque o meu medo era ele falar bem alto pro Dom Bertrand: ah, você sabe o que acontece com o padeiro distraído? Eu acho que alguém ficou olhando ele, porque não é possível, né? O Dom Bertrand sobreviveu, né? Ok. Ele vai precisar de escada rolante. Peraí, agora é aqui. Começa com você, hein? Você foi a pontuadora do time. Você é artilheira. Bora, respirei. Em que ano Brasília foi inaugurado? 1960. Aleluia. Ponto. vamos. Deixa eu Minha só mãe marcar nasceu o em pontinho. 60, eu tenho que saber isso. Eu não vou ter aniversário. Ó, vamos pegar aqui a folhinha, tá? De mim que só se pode Obrigada, mãe. Vamos lá, agora aqui. Eu. Qual a liderança que essa aqui eu tô entregando, né? Logo com ele. Qual a liderança que derrotou o Quilombo de Palmares? Foi o bandeirante do domingo Jorge Velho. Não tinha nem como ganhar dele, né? Fala pra mim, né? Era o Anhanguera? Não, ele era o. Ah, é o Borda Gata, né? Não, Borba Gato. É o domingo Jorge Velho, é domingo Jorge Eu Velho. fiz direito, história eu gostava muito, mas esqueci as datas. Ó, que direito pode me dar aula de Esqueci as história. datas tudo. Não pode não. Não pode mais? Nem de português eles não deixam a gente dar. O Estado não deixa nada. Nossa. Vamos lá. Ah, essa aqui começa aqui. Essa aqui Porque ele te ensina a pensar, é complicado. Pra- Como aquela ali foi soprada pra cá, eu acho que aqui eu tô soprando pra cá também. Qual o nome da manifestação que conclamou a intervenção militar? Marcha com
Deus, parar com Deus, uma coisa com Deus, parar, uma coisa assim. Eu aceito Marcha a de troca, Deus. mas eu preciso dos 3 elementos que compõem a. Com Deus é para, marcha com Deus, gente do céu, é marcha da família para, ai, é da família, eu sei que tem Deus também, porque tá faltando a última. Ai meu Deus, Deus, família, não é pátria não é. É família, Deus, marcha da família, Deus, eu não lembro o resto. Marcha da família com Deus. Ai, o carro tá voltando. Ai, meu Deus. Marcha da família com Deus. Eu não vou lembrar outra. Gente, já falei tanto disso. Vai soprar pra ele? Ou quer dar um chute torto? Ah, eu não lembro a última. Marcha Dá pra com Deus usar o para a Google? família. Dá pra usar o Google? Porque eu não lembro mais. Eu vou chutar então. Marcha da família com Deus pela liberdade. Acertou. Boa. Então, marquei. Próximo. É o... Chutei. Valeu por ter dado. Em que ano Dom Pedro foi coroado? É o Zaroni. Vai, Zaroni, por favor. Por favor, Zaroni. Dom Pedro I, Segundo. Não, Dom Pedro Dom II. Pedro II, 1814. Não. 815. Não. Último chute. Já fez uma reunião semanal também. Tava pensando nisso. Quinzenal tá ruim, A né? gente faz online pelo Zoom, a gente Posso faz ver como tá? Tava ensino fundamental e corrigindo no próximo. Por favor. No Enem a gente Já. bate na porta. né? 1807. Não. Puta que pariu. Eu não tava nem nascido em 1807, não. O segundo foi em 1840. O golpe da maioridade. Thiago, a gente tem que começar com um chicote aqui. É a reguada, estende a mão. Posso ir? Pode ir. Qual o nome do herói indígena que venceu os franceses em Guanabara? Sou o primeiro aí. Sinceridade, não sei. Araribóia. Acertou. Eu vou anotar aqui na mão, tá? Gente, ajuda aí. Ajuda aí. Eu tô sozinha nessa, gente, pelo amor de Deus. Não. Oi? Você que acertou os Ela dois? acertou. Eu sei as duas, eu tô sozinha nessa. Quais foram as 3 capitais do Brasil? MVP? Ó, quais foram as 3 Vicente, capitais do São Brasil? Paulo e Salvador? Que era na Bahia? Acho que é essas 3. 3, né? Posso falar? Você tem certeza desse seu chute? É, eu tô chutando, tentando lembrar da época da 4ª, 5ª série. Mas calma aí. Deixa eu falar. Só deixar uma chance de correção. Era pra conversar comigo dessa vez. Aí, Era? Não. Da última vez que eu Era, falei com eu ela. acho que o. Ele mesmo. Vai, é você. Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Acertou. Ó, vou ler essa parte. Absolutamente drogado. Vamos lá. Começa agora aqui, né? Agora é aqui mesmo. Qual era o nome de Duque de Caxias? Ah, não é. Eu não lembro. Não vai me tentar? Não vou nem tentar. Chuta Zaroni? em português, viu? O Zaroni, se ele não soubesse, ele vai estar sendo brutalmente humilhado aqui. Cara, eu não sei o nome mesmo. Nenhum dos dois Vocês quer estão chutar? péssimos, vocês estão péssimos. Eu fugi da escola. Eu não sei mesmo. Luiz Alves de Lima e Silva, o fundador do exército, gente. Parabéns pra Ah, por isso ele. eu esqueci, porque, enfim. Ó, agora começa com você. É, agora. Não, começa com. Agora é lá. Agora aqui? Tá. Tá com ele? Quais foram os presidentes do regime militar? Nossa, tá brincando. Tem que ser em ordem ou não? Não, só citar. Costa e Silva, Castelo Branco, Médici, Geisel, Figueiredo. Só trocou com a Silva e Castelo Branco, mas Eu acertou. sempre confundo. É os dois com Médici e Geisel. Ó, Como competir com o Parker? Eu tô querendo saber como é que eu fiz. Quais foram os 2 náufragos a viver? Quais foram os 2 primeiros náufragos a viverem entre os indígenas? entenderam a pergunta? Quais foram os 2 primeiros náufragos a viverem entre os indígenas? Você já assistiu o filme, eu não vou lembrar o nome dos bonitos.
Não lembro, pode esquecer. Não, eu Nem ela tô Assisti o filme, eu não lembro. Não, eu tô Hanks. Os dois primeiros náufragos. É. Tem o filme, eu já assisti, mas não lembro do nome dos apelidos. Acho que tem um filme de cada ainda. É, então. Putz, tem um que é um padre, né? Será? Não lembro. Não? Não quer editar? Não lembro, eu já assisti o filme, mas não lembro. Caramburu e João Ramalho, os fundadores de Vou lembrar. Caramba, eu não lembrei o nome do filme, agora eu não É. lembro o nome do Bahia e São Vicente, pô. Vou lembrar. É o nome do Peraí, agora começa Elis, do Zarão. Qual era o vulgo do homem que matou o Solano Lopes? O apelido do homem que matou Solano Lopes. Sem paz. Nossa, Não, não. nenhum. É. Nossa, qual que era a parte? Chico Diabo. Chico Diabo. Ele que matou o ditador paraguaio com uma bomba lançada na virilha. Vai, Thiago, tô com medo de carregar o time, peraí. Ô, Thiago, o cara me coloca pra competir com o Parker. Brincadeira. Vamos, a gente tá em que questão? 25. 25. Faltam 5. Rearrumem, só é permitido agora. Rearrumar a ordem da fila. Gente, vamos Não, vou continuar assim mesmo. Não, continua mesmo assim, vai. Deixa. Já tô tomando de lavada, né? Já que você tá. Não, faltam 5 só. Falta 5 ajuda. Não. Já foi. Vai. Vai que não. Quais eram as duas alas que rivalizaram na Semana de Arte Moderna? É lá primeiro aqui. Ele aqui. É ele. É? Não, é aqui. Eu Não, é você. Eu nem escutei a pergunta direito. Quais eram as duas alas que rivalizaram na Semana de Arte Moderna? Eu acho que eu lembro. Guarda, pode falar, pode O falar. movimento da ANTA e o antropofágico. O verde amarelismo do movimento da ANTA e o movimento antropofágico. Arrasou. Eu vou aceitar porque primeiro vem o verde e amarelo e depois vira. Mas tá certo. Tá certo. Melhor que nada na tua conjuntura, né? Vamos lá, agora começa. Qual foi o conflito que decorreu da descoberta de ouro em Minas? Começou uma guerra lá. Eu lembro dessa guerra, mas eu lembro dessa guerra. Meninas, eu só lembro de Eu uma lembro coisa. dessa guerra. Pode ser? Não, na guerra eu não falei uma Confronto coisa que que. aconteceu lá. Confronto. Qual que é a pergunta? Confronto. Qual é o nome do conflito que decorreu da descoberta de ouro? Contexto histórico. Estavam lá os bravos bandeirantes em regiões que ninguém explorava. Eles descobriram ouro. Preto lá, esses negócios aí, né? Tem que E aí chega a coroa portuguesa, depois que o trabalho está feito, falando: sai daí que todo mundo vai explorar. E os paulistas falam: eu que achei é só meu. Qual é o nome desse conflito? Forças portuguesas versus bandeirantes. Tan, 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 tan. Não lembro. Eu ia chutar em confidência. Não. Eu também estaria. Não mesmo? A Guerra dos Emboabas. Parker, porque Emboabas. Por causa que eles usavam uma bota com um negócio peludo e é como os paulistas apelidados os portugueses. Bota de garrão de ponto. Vamos lá. De garrão de ponto. Essa aqui, agora começa com você. Que era o Vinícius primeiro. Essa aqui eu acho que você vai saber. Onde João Goulart estava quando Jânio Quadros renunciou? Brasília. Não. Eu acho que era em Cuba. Não. Se brincar, eu falo, pensa no primeiro país que vem à sua cabeça, talvez seja. Venezuela. Tá, vamos chorar, você não Coca-Cola. China. Exatamente. A China comunista. A primeira coisa que vai Quer fazer outra? é a China. Tá na 28. É 28. Qual o nome dos dois regentes hunos do Império que não eram imperadores? O Brasil teve 2 regentes no período regencial. Quando Dom Pedro abdicou, Dom Pedro II era criança. Teve 2 regentes do Império, que não tinham sangue azul, mas estavam lá na frente do governo. Eu tinha 15 anos. Eu só lembro do feijão. É, eu também só lembro do Cara, feijão. você nunca me decepcionou tanto. Feijão e arroz. Feijão é a coisa. Ele lembrou do feijão, não lembro do arroz, então. Só pra saber, quem quer responder primeiro? Era a parte Ele dele? mesmo. Não sei. Não? Não? Pera aí. É o
Tá vindo, tá Meio vindo. ponto, gente. Vai. É meio ponto. Vamos com o Taborei? Não. Era o Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, que eu vi falando dele lá no canal. É que eu não confundo os nomes. É muito texto. Vai. Vamos lá, tá na penúltima agora. Pode marcar um ponto Qual dele. o nome do levante que se desdobrou no Rio de Janeiro após a proclamação da República? O levante que se levantou no Rio de Janeiro depois que a República foi proclamada. Guerra Civil. Qual que foi o nome dessa revolta? Eu acho que eu sei. Essa eu Posso sei. estar errado. É. Revolta da cachaça? Isso nem existe. Existe sim, vários parques. Sim, a revolta da cachaça lá, que o pessoal tava pedindo lá de eu fazer. Calma aí. Eu acho que no Brasil Eu não. só lembro de muito depois da revolta da vacina, essa daí antes não lembro não. É, passou certo. Mas foi a revolta da Armada. A Marinha se levantou contra a revolta da Armada. Vamos lá, daí. Caixa. A última. Ela falou. Aqui, rei Peru Vaz do Caminho, escrevi em 1500. Essa eu nem ouvi. Em que rei, para que rei Peruvaz do Caminha escreveu? Qual que era o rei que ele estava escrevendo? Para quem que ele estava lendo? Eu tava indo pra todo mundo. Lembra da música lá do. Pindorama, Pindorama. Aqui, ó. Cara, Eu sei que tinha. Não, mas deixa eu pegar aqui o meu mestre. Aqui. Deixa eu pegar o meu mestre. Vai burros. É, vai burro. Vera Cruz, Vera Cruz. A música tá na cabeça, não lembro o nome, meu pai. Gente, a memória de vocês tá... Quem de nome em português? É, Dom João. Pô, pior que tem um jeito fácil de lembrar da maneira mais inconveniente, ó. Se falar Tá primeiro. pensando no mesmo rap que eu? Nossa. Mas quem lembrar primeiro pode falar. Vira. Leão Rodrigo. Ai, eu não sei. Acho que é Dom João V. Não, foi Dom Manuel. Manuel é o nome mais fácil de juntar para o Vocês são português. péssimos, não Eu sei. não brinco mais. A boa Bom, ideia de ela pega essa coisa e vai embora. Então, eu vou distribuir os presentes agora, como faz? Não, ainda essa é a primeira dinâmica. Você acha que o time ia perder quem assim? ganhou? Quem ganhou? Parte! Quem ganhou? Quem ganhou? Não derruba a bandeira. Atenção, a regra é a seguinte: vocês pegaram um papelzinho com um e se. Minha letra parece de criança. Acho que dá pra entender, só é vida. Mas tem um e se. Vocês já viram aqueles vídeos tipo no YouTube? E se Hitler tivesse ganhado a guerra? E se tal coisa? E se matasse o bebê Hitler? Cada um de vocês está com um e se aí. Eu vou distribuir um papel. Dividam, se não deixam ninguém ver o e se de vocês. Nem do mesmo time não pode ver. Certo. E vocês vão criar o desfecho do e se de vocês no papelzinho. Certo. 5 a 10 minutos está de boa para escrever? Perfeito. Ok. E Lord. Mas só eu posso. só você pode saber, tá bom? Beleza. Terminou de escrever e entrega na minha mão. Não deixa ninguém ver. Ah, tá, entendi. Seguinte, gente. Agora a segunda parte. Não fui eu. Vocês não sabem. Atenção, enquanto eu leio, sem expressões corporais, ok? Senão, O corpo fala. Desculpa a letra, tá? senão vocês vão estragar a impressão. Santos aqui, viu? Eu tenho que ficar frio e calculadora. Qual que ainda vai O GL é também. Eu vou ler o que vocês escreveram. E aí eu vou pedir para abrir para votação. E aí vocês escolhem a melhor história. Mas está separado. E até porque eu sei como alguns deixaram algumas marcas no papel, eu vou até ler de costas para vocês não deduzirem com base no papelzinho. Tá pegando inteiro? Tá, vamos lá. A primeira votação aqui, sem expressões, hein? Senão vocês vão estragar a brincadeira. E se Dom Pedro II tivesse reagido ao golpe republicano? Ouçam os ICs, depois vocês vão votar. Pois bem. Aí se eu engasgar, não é pra falar, desculpa, que minha letra é feia. Senão vocês vão estragar a brincadeira. Vamos lá.
Se Dom Pedro II tivesse reagido ao golpe republicano, o Brasil hoje seria uma nação mais tímida e pacata e mais doutrinável para o bem da família e da nação. Ok? Então, só se ele tivesse reagido ao golpe, o Brasil seria uma nação mais tímida e pacata e mais doutrinável para o bem da família e da nação. Eu tô. Calma. O outro e si. Seríamos um império hoje em dia. Pablo Vittar e Anitta seriam exilados ao serem expulsos do Brasil. Teríamos mais cultura genuína. Não haveria funk. Pois bem, das duas alternativas, levantem a mão quem achou a primeira melhor. E a Boni vota nessa para ser critério de desempate. Eu sou o critério de desempate? É. É que a gente está igual, né? É. Melhor no sentido, é mais realista. Ah, não quero saber o critério de vocês, é que vocês gostaram mais. Eu tenho... Ninguém? 2. Eu voto. Todo mundo vai votar na 2? Eu votei não. Eu vou botar no 1, vai? 1? Tá. Ah, eu vou Fê? 1? Também, que 1? Virou? Vamos pro 1. Tá, vamos lá então. Ai, Deus. Nossa, o que eu falo de cara? Vamos lá, só um instantinho. Vamos lá, próximo e si. E se os paulistas tivessem vencido em 1932? Aí, vamos lá. Ok, isso aqui é difícil. Acredito que seria uma constituição mais sólida, que não sei tão... Eu vou dar uma simplificada. Seria uma constituição mais sólida e as leis seriam mais firmes, não tão facilmente modificáveis. Depois a gente debate se eu alterei o negócio. Vamos lá. A segunda opção. Vargas sairia do poder, preso. Separatismo de São Paulo. Nova Constituição liberal e legalista. Brasil viraria um país federalista, estilo Estados Unidos. Brasília não existiria, Petrobras não existiria, militares marchariam para o sul, separatismo sulista. Então, na segunda opção, nós teríamos um país mais federalizado e acabaria em separatismo. São Paulo, sul. Então, a primeira, com instituições mais sólidas e menos mutáveis. Quem vota na primeira alternativa? 2? 2 votos. Agora a segunda opção: separatismo em São Paulo, federalização do país. Ok, então a alternativa 2 venceu esse pleito. Vamos lá. Tiago, acho que eu voto nesse secreto. Ué? Acho que eu voto nesse secreto. Não, aqui o voto ainda está impresso. É o ditado. Dá pra fazer exame grafológico. Dá pra fazer exame. Não dá pra dizer que não foi você que escreveu. Eu escrevi a mão esquerda, então. Não interessa, não você acabou de ver. Ó, atenção. Próximo e si. E se Bolsonaro tivesse fechado o STF no 7 de setembro de 2021? Vamos lá, primeira. Meu Jesus, chegou um TCC. Do parque. Repressão internacional de golpe no Brasil. Baderna na rua reprimindo com a polícia. Twitter/X mais insuportável. Afastamento forçado com o acidente e aproximação com o Oriente. Afastamento de relações com o Ocidente e aproximação com o Oriente. Desfile ao estilo populista. Em 2022, devido ao bicentenário da independência, teria uma comemoração maior. E por último ponto, o clima tenso em 2022
seria justificável para odiar as eleições indefinidamente e fazer nova Constituição. Ok, resumindo, repressão ao golpe no Brasil, baderna na rua, Twitter vai estar insuportável, afastamento do Ocidente e aproximação com China e Rússia, maiores desfiles no Bicentenário, desfiles maneiros populistas, clima tenso de eleição justificando justificando o quê? Uma nova Constituição. Ok. Vamos lá, a segunda proposta. Meu Jesus. Eu estou confuso sobre onde começa e onde termina. Calma. O TCC. Tá, entendi. Constitucionalmente, se ele tivesse apoio político e apoio dos militares, como tinha do apoio do povo, poderia ter realizado uma verdadeira investigação sobre as urnas e demonstrando que existe muito mais do que político brasileiro por trás das câmaras, acho que é das câmaras do Legislativo. Não entendi. Alguma coisa é mundial e a verdade é que o mundo que o Brasil acho que o mundo quer o Brasil colônia deles. Mas não se teria um governo legítimo conforme a Constituição de 88. Após as eleições, pois as eleições ainda não tinham ocorrido, seria um golpe, infelizmente. Então, se tivesse acontecido, haveria uma investigação maior das instituições e do que está por trás das instituições, mas seria encarado pelo resto do mundo como um golpe. Pois bem, a primeira é aquela aproximação com o Oriente, Twitter insuportável, nova Constituição, e a outra é que ele teria o apoio não só do povo, mas dos militares. E seria um governo ilegítimo segundo a Constituição. Opção 1. Opção 2, 3, 3 votos. Então, opção 2. Fica os outros 3 votos? É isso mesmo? Eu dormi. É isso que eu tô esperando. Eu dormi. Você vota no 2? Na segunda opção? Tá. O seu é a segunda opção? E o seu é a primeira. Tá bom. Então, 4 votos para a primeira, 2 votos para a segunda. Então, calma aí. Vamos lá. Agora tá isso aí, Thiago? Tá isso aí? Eu dormi no meio, foi mal. Vamos lá. Conferência. Primeira rodada. O vencedor foi o Anderson. O Vinícius agradou o populacho ao fazer piadolas com o Pablo Vittar, mas o voto consciente venceu no final. Sendo o time Habsburgo. Habsburgo tem uma vitória eleitoral. O segundo time, quem ganhou foi... Cadê o nome? Então, o cara não deixou o nome escrito. Quem escreveu esse negócio aqui em tópicos? Vargas, isso aí é você? Ok. No segundo, que era o desfecho de si de 32, o Zaroni venceu. O Zaroni é Habsburgo também? Não, Bragança? Então... Ele tá dando uma chance pra ele. Por isso que eu fiz a zoeira. Voto de Minerva, então. Quem venceu foi aquela opção que era falando do Twitter e afins, né? Recebeu 4 votos. Correto? Pois bem, quem escreveu foi Gabriel. Falei. Então, já tá isso por aqui, tá? 2-1 para os Braganças. Ganharam na primeira e na segunda. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: não precisa ser escondido, pode falar com todo mundo que vocês vão colocar. Vamos pegar um papelzinho desse aqui, no potinho, e vão colocar um tema de debate
aqui. Mas tem que ser sério. Pode. Só pensem em coisas que não sejam redundantes. Então procurem temas espinhosos, ok? Sem certeza que você está fazendo. Essa pergunta do quarto fez interessante. Tem certeza? Eu vou sortear um tema. E aí, ó, os times. Vocês ainda lembram quem está em que time? Eu vou sortear e vocês escolhem um representante para esse tema. Contextos sociohistóricos, eu me dou bem. Ó, vamos lá. Primeiro tema. Vamos lá. Proibição em todos os casos de vasectomia, laqueadura e demais métodos de castração humana. Opa! Vamos lá. Então, vamos lá, só para contextualizar. Você é favorável em casos específicos? Sim. E você é contra em qualquer caso? Sim. Ok, então. Primeiro ponto, ímpar, par. Novamente, vamos ver quem pega. Pode ser Joaquim Pô? Joaquim Pô, então, vai. Joaquim Pô. Quer começar ou quer deixar ele começar? Pode começar. Inverteram. Mano, deixa eu só pegar ali. Ó, pra não virar zona, casa da mãe Joana, eu vou dar 3 minutos de exposição. Não é obrigado a cumprir o tempo total. Acabou, pronto. Suas exposições, o porquê você Tiago, é a favor. os outras pessoas podem participar ou só nós aqui? Só vocês aqui. Tá, beleza. Ele vai expor, você vai responder. Beleza. Ele vai dar uma réplica e você Tá. uma tréplica. Se vocês mandar 4, a não dá nada. A gente é mudo, só assistir. Exato. Ó, atenção, valendo. Beleza. Contra a vasectomia e laqueadura em todos os casos. Primeiro lugar, que moralmente é errado contra a lei da igreja, sendo o Brasil um país católico, devia abordar todos os temas católicos contidos na catequese. Isso inclui todos os métodos contraceptivos serem cortados do Brasil. Não só isso, mas também o Brasil, tendo 203 milhões de habitantes, ainda assim não somos um país totalmente povoado, apesar de populoso. E o governo deveria não só proibir, mas incentivar a reprodução, claro, dentro do casamento. Daí já entraria outros casos. Então, proibir tanto a vasectomia quanto a laqueadura, que além de ferir famílias, né, é muito mais fácil traição. Muita gente só faz vasectomia e laqueadura para poder trair, não engravidar ou ser engravidado. E basicamente é isso. Só vou introduzir o tema. Só vou introduzir o tema. Ok. Tem muito porquê. Mas não era aborto? Não. Vasectomia e laqueadura. Ah, eu entendi. Ora, eu Aborto entendi ninguém errado. vai ser contra, né? Não, A favor, eu entendi errado. Vamos lá. 3 minutos no cronômetro valendo. Parker, eu te amo. De verdade. Mas, bom, o que você acha de uma pessoa que fez a vasectomia? É a primeira pergunta, você vai ter tempo para responder, ou quem fez a laqueadura? Eu sou vasectomizado. Não me arrependo nem um pouco. Quando você virou e falou assim que abre brecha para traição, eu não traí. Quando a gente vai falar de algo que dá para brecha para a gente falar em números, pelo menos eu sou um número que não traí e não vou trair. A traição não está relacionada à vasectomia, laqueadura, ou seja o que for. A traição está relacionada a caráter. E eu tenho caráter suficiente para não trair. Nós observamos hoje que no Brasil está tendo, foi falado agora há pouco tempo, de muitas mulheres com 3, 4, 5 filhos só que traz de pensão. Então, ser populoso, ser um país decente para abrigar isso, é muito diferente. Eu trabalhei no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Eu já vi um montão de merda. E merda no sentido literal de merda. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em falar assim, a pessoa vai trair porque ela fez laqueadura ou porque ela fez vasectomia. Traição está relacionada a caráter. Não está relacionado se ela fez laqueadura ou vasectomia. E o Brasil, ele não tem... O Brasil é um país continental, de 8 milhões de quilômetros quadrados. Estrutura nesses lugares que eu já fui aí, absolutamente nada. Então, antes de falar em... a pessoa vai trair ou tem que ter uma família legal, biblicamente falando também,
aquele que não faz pelos seus é pior do que de alguém que tem fé, alguém que tem repudiado a fé. Então, nós temos, para colocar uma criança no mundo, nós temos que planejar. Cristo nos deu uma grande lição. Quem vai construir uma ponte não senta para calcular a despesa. Não é só colocar filho no mundo, não é só, eu não vou fazer vasectomia, eu não vou fazer laqueadura. Nós temos que pensar muito bem antes de tomar qualquer tipo de postura para colocar uma criança no mundo. Porque colocar a criança no mundo só por colocar é puro egoísmo. Terminei. Dá pra esperar dar play pra poder responder. Sim. Vamos lá? Réplica. Eu tô grávida, eu tô tudo isso. Ó, Gente, só deixando claro, desculpa Foco, ao foco, pessoal gente. que só ouviu essa parte da conversa, o cartão de memória estava cheio. Mas vamos lá. Tem É espaço quanto na memória? Tem tempo? espaço na memória? Eu limpei ele, só que o áudio está aqui, então eu vou deixar, imaginem o debate. Até. Tá. Desculpa. Não, Falei não. demais, desculpa. Mas vamos lá. quanto tempo? 2 ou 3 minutos para réplica? Não, agora Três? Tem que ser 3. 2,5. Tá. Não, pode ser difícil, vai. Calma, mas você só aproveitou. É, aproveitei. Primeiro jogar 0,1, depois é menos, depois é menos ainda. Tá. Réplica 2 e tréplica 1, exatamente. Então vamos lá, 2. Valeu. Tá. Como eu não tenho nada contra, é que meu pai é vasectomizado também. E eu não falei que a pessoa vai trair por causa disso. Eu falei que tem gente que faz isso porque abre brecha. Assim como tem gente que faz um monte de coisa que abre brecha. Certo? Então, em relação à moral, ter filhos. Casamento, a princípio por lei católica, obviamente, para ter filhos. E, moralmente também falando, a vasectomia, a laqueadura, entra no mesmo caráter do aborto pela lei católica. E, além disso, é automutilação também. Entende-se como automutilação, porque você está se dando um dano, né? Falando aqui mais RPGístico, para não ter filho. Isso em caráter menor, iguala-se assim como alguém que faz cirurgias por estética de gênero, por exemplo, que está mexendo no seu órgão, se automutilando por alguma outra coisa. Claro, existem outros modos que são recomendados para não se ter filhos, não só anticoncepcional, laqueadura, etc e tal, que tem todo o negócio da tabelinha, que é recomendado pela igreja também. A questão é, mesmo tendo claramente que ter planejamento para ter filhos, isso é o correto, isso não justifica a automutilação e não justifica nada. Claro, não estou falando que deveriam seria um crime grande como o aborto, não seria um crime grande como troca de gênero, etc. Troca de sexo, enfim. Por isso, obviamente, haveria uma punição com um caráter pesado, como outros casos. Deu quanto tempo? Certo? 48. Vamos lá. Acabou? 1 minuto e meio de tréplica. Eu tenho 1 minuto para falar agora? Não é que eu acabava com ele. Aí acaba com ele. Acaba com ele. Isso, tá, então vamos lá. É verdade. Você quer dar um veredito nessa ou você quer ligar a mão pra mim? Eu vou ser a pessoa que... A gente vai ser os jurados, a gente tá de fora, o time não mas pode. eu tô grávida, bem disso, né? A pauta, acho que eu tenho mais lugar de falar. Exatamente. Eu abomino esse termo, mas você... Em termos técnicos, em argumentação, oratória, O momento nerd. veja bem. Porque acaba com ele Não, mesmo. tudo bem, 1, 2, 3 encerrou aqui. É ping-pong, né? Tá, na minha concepção, eu entendi que ele está com uma moralidade baseada no cristianismo, no catolicismo, mas mesmo tirando os versículos bíblicos e a doutrina católica, e pegando esses argumentos no caráter filosófico e social de estudo a longo prazo, todos são verdadeiros, porque inclusive eu fiz estudos recentes sobre isso, e o que ele quis dizer é que toda pessoa que faz vai trair, realmente o caráter sempre é a palavra final de uma pessoa, mas estatisticamente favorece, porque seres humanos têm uma certa dificuldade de controlar os seus instintos primários. Então muitas vezes a gente não faz uma coisa porque vai ter consequências. Eu no meu consultório já cansei de ouvir, não matei, não esfaqueei porque eu não queria ir para a cadeia. Na última hora eu lembrei que eu ia para a cadeia e eu não fiz. Eu já ouvi isso de muitos pacientes. Então muitas vezes o que impede um ser humano de fazer uma coisa é a consequência. Vai ter gente que vai falar, não, nunca mataria ninguém pelo meu caráter. Ok, mas infelizmente uma parcela das pessoas só funciona com medo da punição.
Quando ele fala da questão da lacradura, os métodos artificiais, na verdade eles parecem uma coisa boa, mas eles são uma coisa ruim, mesmo para quem não tem religião, porque tem um livro que mata isso a pau, que se chama O Amor que Dá Vida, de Kimberly Han, acho que você já deve ter lido, Esse né? não. Ele tem esse viés um pouco católico, mas como eu falei, ela coloca vários estudos de universidades que, mesmo tirando os trechos bíblicos, tudo faz sentido, porque estudos provam que depois de fazer vasectomia e laqueadura, o índice de divórcio sobe em cada cidade, em cada estado americano, 200%. Porque as pessoas têm que estar... o casamento serve para amarrar 3 problemas sociais, que é a reprodução humana, quem vai sustentar o fruto dessa reprodução, e quando fica velho, um vai cuidar do outro. Se eu desamarro essas 3 coisas, e eu sei que eu nunca mais vou ter consequências, para muitas pessoas frearem seus instintos é difícil. Então eu acredito que ele expôs argumentos um pouco mais contundentes. Time de Bragança, por termos técnicos. Não falo nada. Quem quiser a sugestão do livro também depois eu dou. O meu gosto mudou a minha vida. Caso interesse para alguém, eu ia colocar um DIU e eu nunca ia mais ter mais de 2 filhos. Eu li esse livro, mudou a minha vida e mudou a vida do meu marido, e meu marido nem batizado é. Menos armas e mais livros. Brincadeira. Eu não podia deixar passar. Todos, vamos embora. Todos. Vamos lá. Sorteio do segundo tema. Vai. Fecha o olho, hein? Não vai? Senão eles vão falar que você está escolhendo. Aproximação do Brasil com os Estados Unidos da América. Vamos lá. Dessa vez, time de Bragança. Você já vai? Zaronex? Só para deixar claro. Zarone. Aniversário aí. Tá, tudo bem. Você já fez sua participação, você já deu uma vitória pro time. Uma só. Vamos lá. Mas você recurso também, se for não tá. Pode. Isso, tá bom. Eu vou colocar o nome do livro no grupo para quem quiser ler. Zarone, aproximação com os Estados Unidos. Positivo ou negativo? Negativa. Negativo. Time, Habsburgo, representante. Quem é a favor? Eu não sei. Vai dar um baile de novo. Certeza? Aí a favor, Tem que ser, tem que trocar. Muda o tema. ali é a favor ou contra? Tá a favor, tá faltando a favor. Vamos fazer a favor, vai. Não é a minha posição, mas vamos lá. Vamos fazer que nem na faculdade, fazer coisa diferente. Não necessariamente a graça às vezes é você sustentar uma posição contraditória, fazer o advogado. É favor do diabo. parcial, tá? Favor parcial. Não totalmente a favor. Vamos lá, joga quem for aí, ó. Não Pedra, totalmente papel, a favor. tesoura. Vai. Pedra, papel, tesoura, hein? 1, 2, 3, foi. Quer começar ou quer que ele comece? Vou começar, vai. Começar? 3 minutos de... Como é que fala? Apresentação? Peraí, eu vou ter 3 minutos para responder? Isso. 3. 3. Três, Aí três, só a dois. réplica que é 2. É, isso mesmo. Tá, 3, Então, 3, 2, 1, vale. Então, como eu estou falando, seria parcial a aproximação. Por quê? O que tem que ser observado é o que é necessário para o país para desenvolvimento e levar em consideração a totalidade do povo e o bem para o povo, o bem comum, que é o que até diz a nossa Constituição, que é um dos preceitos lá num dos artigos da Constituição, é o bem comum da sociedade. Então, naquilo em que fosse bom a gente se aproximar dos Estados Unidos, como essa coisa de federalismo, de ser os municípios mais separados, o dinheiro ficar no município, determinadas coisas, como seria essa aproximação? Não como colônia, que é o que eles querem, para pegar nossos diamantes, não é isso. Uma aproximação no que seria bom, utilizar o que seria de bom. Essa seria a aproximação interessante. Pega-se o que é de bom, aplica-se o que eles usam de economia, que é bom, as leis, o que lá é bom, que aqui a gente tem igual, mantém, melhora. Como que funciona o judiciário? Tem que ser realmente imparcial. As cortes são eleitas como? Lá é eleito pelos próprios representantes da comunidade ali, que eles elegem os juízes daquele local, e depois eles elegem os da Suprema Corte, que só trata realmente de assuntos constitucionais. No nosso país, o que acontece? A gente não está perto deles, não. Eles pegaram uma mistura, isso constitucional, do sistema europeu com o sistema americano, porque no europeu é concursado, no americano é indicado, eles misturaram lá, só que a Suprema Corte fala de tudo. Perdeu a finalidade. A Suprema Corte tem que ser só para falar de direito constitucional.
Então, a minha parcial seria assim, eles teriam que pegar o que é de interessante para o povo, aí teria que analisar o que na economia é interessante, aproximação, o que na parte da política é interessante, o que na parte da assistência social é interessante, porque lá, por exemplo, a pessoa fica por um determinado período recebendo um benefício, depois aquilo é cortado, você tem que arranjar um emprego, você tem que botar sua vida para frente. Então, no que for de bom, sim, mas aí você precisaria, bate no quê? Bate na política, vai ter que ter gente realmente preocupada com isso e com o bem do povo, que a gente até teve até um certo tempo e agora não tem mais. Agora as pessoas estão só interessadas em dinheiro lá, não quer o bem do povo. Então, nesse sentido, é que eu sou favorável, uma aproximação com muito zelo, com muito cuidado do que seria bom para o povo, para reverter para aqueles que realmente são os donos do Estado. Podemos? Vamos lá. 3 minutos de exposição. Zaroni, valendo. Obviamente que eu não sou contra a gente se isolar completamente dos Estados Unidos, até porque por uma questão diplomática, né, até por uma questão geográfica, é bom ter os Estados Unidos como parceiro. O problema é, eu não sou a favor da gente se isolar completamente de fazer comércio com outros países, né? Até porque existem problemas que resolvidos lá fora podem ser aprendidos pela gente, resolvidos aqui também. Então não é esse tipo de isolacionismo que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer com essa aproximação é, na verdade, esse exagero de aproximação, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. Você vê hoje que os partidos de esquerda do Brasil, eles são uma cópia exata dos partidos progressistas dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque os Estados Unidos, ele exporta as ONGs deles aqui para o Brasil, essas ONGs acabam influenciando o jogo político. Então você vê que as pautas que hoje são defendidas por partidos como PSOL, PT ou PCdoB, elas não são novas. Elas existem nos Estados Unidos há muito tempo já. Entendeu? Acho que isso acontece tanto com os partidos de direita quanto os de esquerda também. Os partidos de direita defendem as mesmas pautas que lá. Então é tudo meio exportado. Então essa é a minha questão, né? A gente teria que chegar a um consenso aqui sobre o que, como você falou, seria se aproximar com muito zelo e importar somente o que é de bom. Acho que a gente tem que ter tentar decidir pelo menos o que tem de bom lá, o que tem de ruim. Essa aproximação, o que a gente tem que importar de lá, o que não, o que tem que ficar aqui mesmo. Acho que a gente teria que entrar em um consenso sobre esse ponto, porque eu também concordo que a gente tem que se aproximar com zelo e rechaçar aquilo que vem de ruim, né? Não sou contra isso, né? Tem que rechaçar aquilo que vem de ruim e manter aquilo que tem de bom. Mas o que está acontecendo é que a gente está importando o que tem de... Às vezes pode até estar importando o que tem de bom, mas o que está vindo de ruim está vindo junto. Então, as pautas raciais, por exemplo, é um problema que foi importado dos Estados Unidos, né? Então, o movimento Black Lives Matter é um movimento que foi importado dos Estados Unidos, que agora está chegando aqui. Não de forma orgânica, não porque o povo realmente sofre com os mesmos problemas de lá, mas é porque as pautas de lá estão começando a influenciar aqui. Isso porque nós temos uma aproximação muito forte com eles. Então, as pautas culturais dos Estados Unidos acabam vindo para cá também, acabam influenciando, acabam muitas vezes trazendo problemas que não são nossos para cá. E aí acaba que o racismo que a gente tem aqui no Brasil é um racismo diferente do que a gente tem lá, só que aí por conta da gente estar importando os movimentos sociais de lá, a gente acaba deixando de fora os problemas sociais que a gente tem aqui, né? Então isso acaba que a gente está cada dia mais se tornando uma cópia dos Estados Unidos, enquanto isso os nossos problemas continuam existindo, porque a gente está importando os problemas de lá também. Proposição do mediador. Pode colocar pimenta na sopa? Vamos lá. É bom para o Brasil uma participação igual ou superior chinesa à americana? Ou seja, os negócios, a influência que o Brasil recebe da China deve ser igual à americana ou até superior? Deu para entender? Deu. Então, tempo para cada um. Problema 3, que é um problema complexo. Pode ser 3, e depois fecha em você com 2? Pode ser. Então, um turno a mais aí, vamos colocar. Bora. Volto a dizer o que eu falei. Quem é o dono do país? O povo. Pela nossa lei, o dono do país é o povo. O STF diz diferente. Enfim, o que está escrito na lei, o que manda o povo é o dono do país, isso de qualquer país, até mesmo dos chineses. Então vamos lá.
Então, o que tem que ser analisado? É aquilo que eu falei, vamos olhar, chama a melhor assistência social, chama o melhor historiador, chama o melhor advogado, o melhor economista que a gente já teve aqui, chama os melhores. O que tem de bom nesse país aqui que a gente pode aplicar, que funcionaria no nosso país? Porque os caras que escrevem livro, que nem esse que escreveu, eles sabem o que para aquele país seria necessário. Se eu vou falar de aborto, como eu falo de aborto no Brasil? Se eu vou falar de armamento, como eu falo de armamento no Brasil? Então, ver o que é bom. Não adianta eu pegar a lei de armamento dos Estados Unidos e enfiar aqui no Brasil, que não vai dar certo. Lá é outro patamar. Então, você tem que olhar o que é bom para aquele país. Se na China existir, eu não conheço como que funciona exatamente a China, não sei. Os Estados Unidos eu sei alguma coisa, na China eu não sei. Como que funciona? Isso aqui é bom lá? Funcionaria no Brasil? Então, sou a favor da gente tentar colocar. Funcionaria como? Como você fez? Tem pesquisa de campo? Aqui já foi feita alguma pesquisa para a gente saber como que funcionaria? Sei lá, vamos dizer que eles forçam muitas coisas na China. A vacina, por exemplo, né? O experimento lá, eles forçam. Isso funcionaria aqui? Aqui a gente já teve até revolta na história por causa disso, da revolta da vacina. Isso funcionaria? Daria certo? Não, porque o pessoal não ia querer tomar. Então, o que funcionaria? E aí, sim, você, dentro disso, desse estudo que vai ser feito, não pode ser uma coisa imposta logo de cara. Agora o que acontece? A coisa já vem vindo. Há quanto tempo já tem chinês aqui? Tomando cidade. Uma vez eu fui para Caldas Novas, gente, tem hotel lá que só atende chinês. Não atende nem brasileiro mais, de tanto que já está aí gente aqui. Agora, com que finalidade está sendo feito isso? Eles já fizeram esse estudo e estão querendo mesmo tomar conta? Por qual motivo? É por alimentação? É porque eles não têm mais onde colocar gente porque lá está cheio? Então, mas o que tem que ser analisado? Não é o bem do povo? É o bem do povo. Isso funciona no Brasil? Funciona. Não funciona? Então, sou contra a aproximação. Por isso que eu falei que eu sou parcial desde o início. Primeiro, você tem que olhar se vai funcionar no país. Mas eu não apliquei ainda. Como é que você vai funcionar? Pesquisa de campo. Vamos lá. Lá eles têm outra religião, que é uma coisa que manda muito aqui no país. A gente tem a maioria, meu celular, a gente tem a maioria de pessoas aqui que é cristã. Judaico-cristã, não pode deixar. Judaica-cristã. Então o que acontece? Não vai funcionar? Lá eles têm totalmente uma outra religião. Aí como é que você vai basear? Lá eles matam o segundo filho com uma injeção na cabeça. Quer dizer, então você tem que observar o que vai funcionar, não vai funcionar. E aí, partir desse princípio, favorável o que é bom, contrário o que é ruim. Vamos lá? 3 minutos. Lembrando, a segunda proposição proposta pelo mediador também, questão relações chinesas e americanas no Brasil. Então, primeiramente a gente tem que entender que o Brasil, ele não existe bonzinhos nessa história, né? Tanto os Estados Unidos quanto a China, sempre que tem algum pedaço de terra para vender aqui no Brasil, são sempre os dois que estão ali, né? E assim, os únicos que estão preocupados com a soberania do nosso país somos nós mesmos. Porque a China, se o Brasil quiser vender todo o território para a China, eles vão comprar e vão transformar aqui na China. Idem com os Estados Unidos. Se a gente vender o nosso território para os Estados Unidos vai fazer daqui o quintal deles. Mesma coisa com a China, mesma coisa com a Rússia, ou com qualquer outro país. Né? Então, eu não acho que há bonzinhos nessa história, eu acho que ambos estão tentando cada vez mais comprar territórios, não só no Brasil, mas na África está acontecendo. Né? Então, tem que ver, né, como você falou, o teor dessa aproximação. Né? Uma aproximação geopolítica, tem que analisar mesmo qual seria o teor. Eu sou contra a gente vender nossas terras, tanto para a China, quanto para os Estados Unidos, quanto para ninguém. Eu sou a favor da gente comprar terras, né? Pelo contrário. Né? Então, eu acho que a China não tem muitos traços em comum com a cultura do Brasil. Os Estados Unidos têm um certo ponto, eu acho que tem a questão linguística, né? Porque nós dois somos países latinos, que falam línguas derivadas do latim, então óbvio que tem uma aproximação maior. Mas também a colonização lá foi diferente, eles têm uma religião diferente, lá a maioria é protestante. Então eles têm problemas diferentes, então acaba que a gente está importando muitas coisas e existe essa guerra. Como a gente importa muitas coisas dos Estados Unidos, a gente importa muita propaganda também. Então os Estados Unidos, óbvio que ele vai fazer propaganda contra a China, assim como lá na China eles fazem propaganda contra os Estados Unidos, é tudo uma guerra. Né? Então a gente acaba muitas vezes importando essa propaganda, né, anti-chinesa,
por conta da proximidade que a gente tem com os Estados Unidos, né? Então, por exemplo, eles matam o bebê com injeção na testa. Será? Eu acho meio difícil de acreditar nisso. Mas enfim, tem que ver, porque existe muita propaganda, né? Propaganda de guerra não é algo novo, né? Quando eu digo propaganda de guerra, não é só que guerra armada, né? Estou falando de guerra econômica, guerra geopolítica. Então a propaganda, ela faz muito essa função, mas existem muitos brasileiros que são a favor da gente vender, por exemplo, a gente vender a base de Alcântara para os Estados Unidos, né? A gente vender a floresta amazônica. Então tem muito a ver com a questão da soberania do país, né? Se aproximar de um país não significa ser cachorro, né? Ser cachorrinho deles, né? Tem toda uma questão de até quando a gente consegue se aproximar, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Certo? Certo. Não sei o que eu fiz. Aí, agora sim. 2 minutos de trap. Agora eu já não sei mais. Vamos lá. 2 minutos. Então, eu acho que nós estamos falando a mesma coisa aqui. Acredito que aqui ambos estamos defendendo o parcial. Nem você é totalmente contrário a uma aproximação e nem eu totalmente a favor de uma aproximação. Mas sim de observar o que realmente funcionaria, né? Foi o que eu entendi do nosso posicionamento aqui. Nem totalmente a favor, nem totalmente contra, mas adequar ao que o nosso país precisa. Óbvio que eles estão com o olho de leão em cima da presa para o nosso país, isso é óbvio, e por isso eu falei de colocar pessoas realmente competentes para que decidissem sobre isso, de o que e como seria ser feita uma aproximação ou não, tanto da China quanto dos Estados Unidos, sempre observando o que cabe e o que é melhor para o nosso país, né? Tem as diferenças religiosas, culturais e todas elas existem, mas o que é de bom? Vendeu o nosso país de maneira nenhuma, nem a floresta, nada. O que? Você tem tecnologia para eu explorar? Essa eu quero, entendeu? Mas você vem para cá, mas para reverter para a gente. Por isso eu estou falando, teria que ser feito de uma forma, uma aproximação para o interesse do Brasil e não como o interesse deles, que é o que uma aproximação total e restrita teria, que não é o que eu entendo como interessante para o Brasil, mas sim só dentro do que seria necessário e adequado para o Brasil. Certo? Bom, dessa vez eu serei o juiz da causa. E assim, aqui eu vou usar alguns pontos para além do que foi exposto. Por exemplo, em pontos colocados na mesa, eu acho que tem uma certa... houve uma abrangência em cenário diplomático daquilo que é de interesse nacional e maior extensão na argumentação do Zaroni. Na argumentação da Ana, né? Isso. Houve mais uma questão de similaridade de exportação de instituições e isso não necessariamente configura aproximação com o país. Eu posso copiar a Constituição americana, mas diplomaticamente retalhar eles de todas as formas possíveis. Na questão de relação, os argumentos que eu achei mais sólidos acabou sendo o do Zaroni nesse sentido de direcionar o ponto. Mas um debate não é feito de argumentos, não sei se vocês sabem disso, mas um debate é feito de oratória, explanação, apresentação. E nesse sentido, em aproveitamento de tempo, saber direcionar a sua crítica, a Ana foi muito mais assertiva. O Zaroni, ele foi colocando as questões, principalmente no final do tempo, e de forma desconexa com o início da exposição, o que deixa os argumentos confusos e não dá um leigo que não está a par do debate, não consegue entender o que ele quis exprimir. E aí passa a sensação de que foi a mesma coisa. Mas se vocês pegarem o interior, os bastidores da conversa, né, nas entrelinhas, ficou evidente que eram posições antagônicas. Então, por isso, nessa questão de debatedor e não de razão, eu dou meu voto para Ana. Como o juiz sou eu, quem é o Alexandre de Moraes da vez sou eu declaro a vitória para o time Rabisco. Vamos lá, essa aqui pode ser interessante, mas eu acho que ainda não vai querer debater isso, mas tudo bem. Obrigada. Mas a República Federativa versus Império Brasileiro, que era um regime central.
Ou seja, além do debate sobre monarquia versus república, tem também a questão de que a república é federalista, os estados têm autonomia, e o império, a união é mais forte. E aí? Quarto tem que participar desse. Vou no Império, então. Vou no Império. Alguém defende a república? Não, mas ninguém vai ser a favor da república. Não, ninguém quer fazer o... Pode ser império. Quer fazer o esforço do advogado do diabo? Mas não tem problema. Você não pode ser do Eu achei que você é do time. Cara, mas você vai estar representando o Sábio Escuro. Ok. Se ele representar mal, eu não vou considerar a vitória, hein? Ele sabe mais que eu aqui. Não, mas ele tá defendendo até o diabo aqui. Tá, então eu vou ir pra causa social. Ó, Joaquim Poi. Ok, pô. Ganhou. Você quer começar ou ele começa? Pode começar. 3 minutos de Qual que é exposição. o tema mesmo? Ah, tá. Império versus República. Leve em consideração a questão da administração. Tá. Valendo. Bom, eu acredito que o Império ele é muito melhor do que a República em diversos aspectos. Primeiro, no aspecto de administração, você tem uma união da questão administrativa. Então, você consegue ter um direcionamento melhor dos seus ganhos, de certa forma. Você consegue ter uma ampla capacidade administrativa para poder gerir todo o seu território. Enquanto numa federação, você não consegue ter muito isso, porque você tem um propósito de votos, você tem um propósito de onde a maioria ela vai decidir o que deve ou não ser colocado em pauta na questão administrativa. Já na questão, se a gente for olhar cultural, numa questão social, o Império ele é muito mais eficaz do que uma república federativa, uma vez que o Império ele já está consolidado desde a antropologia do ser humano como uma organização de sociedade. Então, a sociedade, desde seus primórdios, sempre foram organizados em termos onde que você tinha um rei e você tinha as pessoas que estavam ao comando deste rei. E o rei ele tinha uma figura ontológica, como uma representação por muitos anos, muitos séculos, como uma divindade, inclusive. E o próprio Deus se fez homem, se sujeitou ao rei, que é o pai. Deus tem uma estrutura de hierarquia, se a gente for olhar em termos impéricos, digamos assim, ou regentes. Você tem Deus, que é rei, você tem o Filho, o Espírito Santo, e você tem nós que somos a igreja, fazemos parte deste corpo. Então, para que haja uma ordem civil, para que haja uma ordem administrativa, é necessário que haja também uma ordem que somente o Império consegue proporcionar e não, por exemplo, a República proporciona, uma vez que o Império ela parte de uma lei natural e não numa lei civil, unicamente como a Federação. Certo? Pode ir. Ok. Darone, 3 minutos de exposição. Valendo. Tá. Volta meu tempo aí, então. Pausa meu tempo aí para com isso. Vai lá. Falou. Vai. Valendo. Certo. Eu acredito que, como você falou, né, na antiguidade, nós seres humanos se agrupávamos assim. Bom, acho que isso acontecia porque a população era evidentemente muito menor do que existe hoje. Então a população ela tinha noção de quem eram seus reis, a população era menor, então existiam menos brigas, o povo era mais conectado com a figura central. Mas a partir do momento que a população ela naturalmente começou a crescer, porque essa é a tendência da humanidade mesmo, a crescer, a questão administrativa começou a complicar. Né? Então, um rei ele não dava questão mais de entender o que estava acontecendo lá no interior do país, que já era uma cidade, que como era tudo centralizado, né? O rei ele meio que conhecia todo mundo, né? Ou pelo menos ele sabia dos problemas que aconteciam na região. Conforme foi aumentando a população, o território aumentou, e com a expansão do território começou a surgir, por exemplo, áreas do interior, em que o rei já não tinha mais condição, né? Até porque ele não é onisciente, de saber o que está acontecendo, né, quais são os problemas daquele povo do interior, né, ou daquela que é região mais afastada. Então, por conta disso, que surgiu essa necessidade de descentralizar esse poder, porque quem sabe o problema que está acontecendo lá na cidade X é o povo que mora na cidade X, que por exemplo, está afastado do rei. Então, começou a surgir essa necessidade de outros administradores mais locais,
Né? Antes não havia essa necessidade porque o rei estava ali no meio, a cidade era tudo em volta dele, então ele conseguia administrar. A partir do momento que a população começou a crescer, que os territórios foram ficando maiores, surgiu essa necessidade da descentralização por conta da natureza dos problemas, né? Aquele problema que tem que ser resolvido lá, ele tem que ser necessário um administrador lá, naquele local, de forma que um rei que está num ponto X aqui, extremamente afastado, ele não consegue resolver todos os problemas. Então, por conta disso, eu acredito que um sistema republicano descentralizado seja melhor. Então, a gente não pode centralizar o poder numa pessoa só. Primeiro, pelo risco de um absolutismo, né? E segundo, porque um rei, ele não tem a capacidade de entender os problemas de forma local, né? Até, por exemplo, a questão de Brasília, muita gente critica o fato de Brasília ser afastado dos grandes centros urbanos, por conta desse distanciamento entre a classe política e os problemas reais. Né? Então, por exemplo, quem sabe o problema que você passa na sua rua? É provavelmente você, o dono dessas agremiações de bairro. Né? Por que surgiu essas agremiações de bairro, sindicatos? Porque houve a necessidade dessa descentralização e de uma administração mais local e não tão centralizada. Certo. Nossa, bateu certinho o tempo, hein? Tava de olho. 2 minutos de não sei mais réplica. Vai. Bom, primeiro de tudo, o Estado, como nós conhecemos, federativo, que é bem comum hoje em dia, ele é antinatural. Foi uma criação greco-romana para poder justificar os seus instintos primitivos de deliberação social. Ou seja, a sociedade ela precisaria satisfazer a todos e ajudar a todos através de votações onde você tinha determinado representante, você tinha outro representante, independente se uma pequena minoria concordasse ou não com aqueles dois representantes, você só tinha a opção de votar em um ou em outro. Ou seja, você exclui, de certa forma também, numa república, o desejo de outras pessoas. Então essa questão de justificativa de você pegar somente o rei não poderia, teoricamente, conseguir pegar as demandas de todas as pessoas, de todo o seu território, numa república isso também não seria correto, se a gente pudesse afirmar, uma vez que você teria obrigatoriamente que concordar com duas pautas que não necessariamente seria a pauta da necessidade da sua sociedade. Então essa discussão já não basta muito. A questão também é que o império e também a questão monárquica, ela já é uma lei natural das coisas. Ela é uma coisa que já vem desde os primórdios da sociedade. A sociedade ela sempre colocou um representante independente do seu território, um representante que representasse não só uma questão financeira, administrativa, mas também uma questão social ou socioafetiva, de certa forma, porque você vê a figura do rei como uma representação de moral, caráter e cultura do seu povo. Então o povo, de forma geral, elegia um representante que tivesse majoritariamente as suas características. Isso aconteceria no Brasil. O Brasil hoje ele só não dá certo numa república porque nós não temos um sentimento geral de nação, a gente não tem um sentimento patriótico verdadeiro, né? Então isso é o ponto essencial. Certo. Boni, suas considerações. As considerações, eu acredito que, desculpa, tem que ser honesta, eu estou muito enviesada, né? Porque... Então, não é a sua concordância. Tá, mas assim, eu acho até que ele explanou coisas republicanas bem, mas eu acho que talvez você podia ter dado também mais algumas referências, né? Então, por exemplo, quando ele foi criticar a República, ele trouxe referências greco-romanas, né? Quando ele foi falando de que o Império tem uma certa naturalidade nos registros da humanidade, a maior parte das vezes foi. Então, talvez eu possa dizer que ele deu argumentos um pouco mais profundos e exemplos, talvez poderia dizer isso. Eu estou tentando manter a ética, não ser enviesada, mas é difícil, então assim, eu estou tentando ter uma ética. Sendo justo, eu tenho 2 pontos. O primeiro é que não tem nada mais agoniante do que ver uma grávida numa cadeira de plástico rodando para trás. Eu paro. Peraí, eu vou parar. É que eu sou criativa. Quer você falar uma coisa de Eu não queria infernizar de vocês, porque eu sou criativa. Mas, em segundo ponto, eu acho que o Vinícius planou bem o primeiro. O Zaruni, ele conseguiu ter uma desenvoltura bem melhor nessa do que na última rodada.
Só que eu acho que o Vinícius ele meio que perdeu bastante ponto na segunda tréplica. Que eu acho que é onde ele não conseguiu ser preciso. Ele pegou o respaldo do que uma república não é boa, mas a argumentação do Zaroni se sustentou na questão administrativa, falando que o centralismo monárquico não funciona. E como não houve a resposta do ponto que ele levantou na tréplica, ficou uma repetição da proposição inicial. Então, nesse sentido, num primeiro round eu acho que você venceria, num segundo eu acho que o Zaroni foi. Só que ele teve menos tempo, você teve 2 turnos. Então, nesse sentido, em desvantagem, o Davi matou o Golias. Então... Não, vamos fazer desempate, pegou o tema aí. Bom, então, eu grudei aqui, eu e você decidiu o vencedor. Joguei com... E se eu ganhar... Não é pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock? Depende, é que eu vi a tatuagem japonesa do Zaroni aqui, e agora eu tô até com ele puxado. Ó. Mas vai ser o quê? De 3 ou de 5? Porque tem o pedra, papel, tesoura... Na pedra, papel, tesoura, só. Sem o lagarto Spock. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. E de novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei na sorte. Time Habsburgo venceu a sua primeira. A segunda, eu vou falar de uma Não,